Shalom, shalom, graça e paz. A paz do nosso Senhor Amém. Jesus Cristo esteja com todos vós que estão a nos acompanhar e têm nos acompanhado neste nosso programa que acontece todas as segundas-feiras a partir das 19 horas. E hoje não é diferente, né? Comunidade cristã, a vida pessoal. Amém. Vai É ser o nosso tema de hoje. vai ser um tema muito bom. Apóstolo, tema... muito boa noite primeiro, né? Boa noite. Tô muito acelerado, né? Claro. Como é que você está, apóstolo? Tô ótimo, graças a Deus. E você? Amém. Final de Graças a semana. Deus. Muito bom. Muito Foi bom. bênção? Graças a Deus com a família. Amém. Foi uma bênção. Amém. Glória a Yeah. Deus. Então, depois do final de semana abençoado, agora vamos começar falando da palavra e conectando as pessoas com a palavra. Amém? É verdade, é verdade. E o tema de hoje, apóstolo, me condena um pouquinho porque eu já estou um tempo sem cultuar e o meu pastor está aqui. Meu Deus do céu. Você está em pecado. Já vão me apertar aqui. Vamos apertar. E hoje era bom apresentar os nossos... Primeiro, dar as boas-vindas a todos que estão no TikTok. Daqui a pouco, os que verão vão estar também no canal do Facebook. Tivemos um problema técnico, por isso que atrasamos. Estamos no TikTok, depois vamos estar também no nosso Facebook. Amém? Amém. No entanto, vamos apresentar nossos convidados, Com não é? certeza. Prontos, queremos cumprimentar, saudar o nosso pastor Leonel Sensores, né? Muito boa noite, pastor. Boa noite. Como vai, pastor? Eu estou bem, graças a Deus. E só para fazer um pequeno reparo. Certo. O meu nome é Leonel Marques da Cruz. Leonel Marques da Cruz. Sensores é... Eu Deu-se muito. Na verdade, é título de um livro que eu estava a escrever. Sim. E achei ele bonito por conta do contexto o contexto que o livro apresenta. Então, atribuí como nome do Facebook Sensores. E daí passei a ser chamado Sensores. Agora, pastor Sensores, já fica um pouquinho... E o pior, a tua ovelha mesmo está condenada. Já não sabe nem o sobrenome do pastor. Eu estava a lutar entre Sensor e o da Cruz. Sensor e o da Cruz. Pronto. Então, o Sensor ficou. Ah, mas vale também. Vale. Amém. Deus seja louvado. Também queremos saudar o nosso pastor Rufino, né? Pastor Rufino Santos. Muito boa noite. Boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Como vai, pastor? Graças a Deus, muito bem. Amém. Como é que estamos preparados para o tema de hoje? Acredito que sim. Né? Quanto ao nome, não há nenhuma retificação, não é? Não, está correto. Está correto. Pronto. Então, estão todos apresentados, né? Eu quero agradecer a vocês que estão aí a nos acompanhar. Muito obrigado por entrar nessa live. Eu quero vos pedir para vocês partilharem esta live. Partilhem porque nós entendemos que muitas vidas serão salvas. Amém. Estas informações, esses conceitos, conteúdos que nós partilhamos para vocês vêm de Deus, né? Porque o povo se perde sem o conhecimento. Então, apóstolo. Vamos começar com o tema. Falar um pouquinho sobre comunidade cristã na vida pessoal. Hoje é um tema, né, que nós temos que falar sobre isso. Nós temos uma comunidade e nós temos acompanhado um movimento cada dia maior de pessoas que elas estão ausentes da comunidade e querem realmente também servir a Jesus como seu Senhor e Salvador. E hoje a gente precisa entender, precisamos, na realidade, contextualizar as pessoas que estão em casa, como realmente qual é o papel da comunidade, qual não é o papel da comunidade, como dá para se viver essa comunidade, as pessoas viverem em Cristo, estarem nessa comunidade muitas vezes, ou muitas vezes querem viver Cristo e não estão na comunidade. Quais são os benefícios da comunidade? Quais são os benefícios de viver e também explicar por que a gente fala de comunidade cristã, não igreja cristã como um todo. Então, nós vamos começar a fazer esse percurso hoje para entender. É bom estar em comunidade ou não é bom estar em comunidade? É bom estar na igreja ou é bom estar na igreja? Quais são os prejuízos? Você já foi ferido dentro da comunidade cristã ou não? A comunidade cristã também serve como um exemplo de cura ou não? Então, é esse percurso que nós vamos desvendar neste dia, não é? E neste dia, apóstolo, existe vamos dizer assim, um conceito que ficou gravado no coração das pessoas. Eu sou cristão, mas não vou à igreja. E a igreja é o meu coração, porque na igreja machuca mais do que qualquer outra coisa. Então, a pergunta de partida seria: é possível viver o cristianismo sem a igreja? Né? Vamos começar com essa pergunta de partida para o pastor Leonel. Pastor, por favor. Se é possível viver um cristianismo
sem ir à igreja. Sem ir à igreja, sim. Eu acho que só o termo cristianismo já nos submete a uma comunidade que congrega pessoas que professam a fé na pessoa de Cristo. Então, vou dizer que é impossível vivermos um cristianismo sem ir para a igreja, sem pertencer a uma Pastor, comunidade. está aí o teu povo, faz favor. Ok. Diga mesmo isso Estamos bem ali no alto. TikTok. Ok. Vou repetir. A própria palavra cristianismo já nos remete a uma comunidade de pessoas que acreditam ou têm a sua fé em Cristo Jesus. Com isso é impossível nós vivermos o cristianismo sem pertencermos a uma comunidade cristã. Eu fico por aqui, este é o meu contributo quanto à questão. Não temos como viver um cristianismo sem pertencer a uma comunidade cristã. Prontos, é impossível, mas nós queremos também ouvir por parte do pastor Rufino, não é? Se tem mais alguma informação relacionada a isso. Sim, pronto, é o que o pastor já acabou adiantando, mas eu aproveitaria as palavras do apóstolo quando disse igreja e comunidade, né? No sentido de trazer as duas, uma só realidade nas duas, né? Sim. E eu pegaria a definição de igreja, que entende-se o corpo de Cristo, né? Um lugar, essa constituição de pessoas que buscam uma só realidade, né? Que é Cristo. E quando eu pego a palavra comunidade, eu procuro a palavra, o que nós carregamos em comum quando estamos numa comunidade. É Jesus. O que nós carregamos em comum. Em comum. Okay. Quando estamos dentro de uma comunidade. É Jesus. Então, eu não me vejo viver sem estar em uma comunidade. Quando eu busco Jesus. Porque Jesus me leva a viver vários princípios. E eu estaria sendo, não sei, talvez palavra usaria, né? De repente a palavra egocentrismo estaria comigo. Sim. Que eu diria, eu sou tal, que já... Entende? Então, pronto, eu fico nessa, né? Que, é complicado, vejo difícil viver só, né? Quando nós falamos do cristianismo. E eu queria fazer um acréscimo aqui, não é? Quando nos posicionamos, ou quando recebemos a Cristo como nosso Senhor suficiente Salvador, nós, a partir desse exato momento, passamos a pertencer ao corpo de Cristo. E pertencer ao corpo de Cristo, entendemos que o corpo não é funcional existindo apenas um membro. Sim. E tampouco o corpo existe como tal, um membro, um membro não se considera parte do corpo estando separado do corpo. Então, uma vez que nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e suficiente Salvador, nós, a partir desse exato momento, passamos a pertencer ao corpo de Cristo e entendemos que nesse corpo existem vários membros e estamos a falar, podemos olhar para o nosso corpo humano como um exemplo e é isso que a Bíblia nos apresenta. Sim. Temos a mão, temos o pé, temos a cabeça, tudo isso faz parte do corpo. Então nós não podemos ou não teremos como viver uma vida em Cristo longe do corpo de Cristo e a comunidade é o corpo de Cristo, é o lugar onde todos os membros do corpo vou dizer, se congregam para a sua preparação, como a Bíblia assim vai dizer no livro a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, não é? Aí é ali o processo onde flui o aperfeiçoamento da igreja até a vinda do noivo. Então, nós não teremos como receber a Cristo e não fazer parte do corpo. Só para fazer o subsídio aqui, a abordagem. Na realidade, eu quero ir indo nesse conceito de comunidade, porque o conceito de comunidade ele é muito profundo, né? Sim. Ele é muito profundo e ele na minha visão, o conceito, quando a gente fala de igreja, de comunidade, ele se encaixa de uma maneira muito mais perfeita do que igreja como um todo. Porque quando fala de comunidade, é um lugar, como o pastor Rufino falou, comum a todos. Comum e o que há em comum em todos é justamente essa fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o que nós temos de comum. E agora a minha pergunta é, qual é o risco das pessoas que vivem sem essa comunhão? Pastor Rufino, eu queria que nos dissesse, depois vamos passar aqui no nosso pastor também. Qual é
Quais são os riscos de viver uma vida sem comunhão? Qual é o risco das pessoas estarem vindo na comunidade, na igreja, e não terem essa comunhão? Isso é prejudicial ou não? É uma proteção? Por favor. Sim, sim. Então, Cristo nos leva a viver em comunidade, sim, como o apóstolo já disse. E o nosso pastor aqui trouxe as palavras do apóstolo Paulo, a primeira carta que ele manda na igreja de Coríntios, né? Capítulo 12, versículo 12 em diante, que traz aqui a essência do corpo de Cristo. Ele mostra variados membros. Ele diz que cada cristão é uma parte desse corpo. Por exemplo, eu sou as mãos, o apóstolo são os pés. Então, isso mostra uma realidade que um depende do outro. A nossa união forma esta igreja. Então, nós precisamos congregar junto. E eu não imagino uma pessoa só. É como se fosse uma mão e só fora tem do fora do corpo. Mas aí podemos não vai aí temos que ver sobreviver. a tendência hoje. Sim. A tendência hoje é Tem esta. muita mão sem corpo. Esta a tendência hoje. E está se formar mesmo praticamente uma massa que não se entende. E hoje até, eu queria depois passar para o pastor Leonel, hoje tem uma massa de desigrejados muito grande. Exato. Sim, Muito sim, grande. sim. Certo. E nós podemos ver o que é que acontece com o corpo uma vez que ele é um membro que é mutilado do corpo. Mas pastor, perdão. Apodrece, Pastor, sim. perdão. O pastor trouxe-nos uma passagem, mas eu vou dizer, vou me colocar na posição deste pessoal que é tendencioso a dizer ou ter uma fé individualista, não é? Que eles usam uma passagem bíblica também, mas é um respaldo. A fé é individual. Não é? A fé individual. Só esta pequena informação já lhes diz que eu não posso me misturar. Eu não faço parte de uma comunidade, mas eu sou cristão. E é intrigante esse ponto que nós falamos, que a fé é individual, porque eu acho que na carta aos Hebreus, o escritor ainda, até agora estamos aí a ver quem é o escritor da carta aos Hebreus, mas ele vai dizer que eu não posso dizer que tenho fé se as minhas obras não demonstram. E depois ele vai dizer, diz-me, mostra-me a tua fé sem obra e eu pelas obras te mostrarei a minha fé. Só que o contexto que ele fala aqui sobre fé não é simplesmente aquilo que a forte convicção ou a firme convicção que a gente tem por algo que esperamos, mas fala-se da fé que abrange até os outros. Ok? Então, nesse contexto da fé individual, ela pode ser funcional quando eu preciso de uma resposta da parte de Deus. Quando eu quero viver algum milagre da parte de Deus, ela é funcional, mas há um contexto da fé que abrange os outros. Porque a gente não vai viver apenas manifestando uma fé que só nos leva a esperar milagres, a viver milagres. E o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, Jesus traz aqui essa narrativa, e principalmente para pessoas que têm essa consciência de fé individual, de que a igreja é o meu coração, que eu não preciso ir para a igreja. Evangelho de João, capítulo 15, diz o seguinte, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira, limpa, e toda aquela que não dá fruto, ele tira e limpa. E toda aquela que dá fruto, deixa eu ver, vou só voltar a ler. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 3. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho passado. E o 4 diz, está em mim e eu em vós. A vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver ligado à videira. Assim também sois vós, se não estiverdes em mim. O contexto de estarmos ligados na pessoa de Jesus é o fato, porque ele dá aqui o contexto dele ser a videira, a árvore principal, e nos aponta para nós como sendo os ramos. Como disse no início, todo aquele
Até porque se nós descermos lá no versículo 15 do mesmo capítulo, Jesus vai dizer que não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi para que des fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vou lhe conceder. Então, Jesus aqui apresenta que o ponto que nos conecta a Ele é a igreja, ou a comunidade da igreja. Okay? Então, como é que eu posso manifestar uma fé, ou entender a fé no contexto individual, se a pessoa de Cristo me conecta ao seu corpo, me conectar ao seu corpo é me conectar aos demais. Como eu vou viver uma fé que só alimenta a mim, só sustenta a mim? Porque aí depois nós vamos ver onde é que entra o contexto da intercessão, da oração pelos outros, de levar as cargas uns aos outros. Tudo isso se aplica no fato de estarmos conectados na pessoa de Jesus, isto no corpo. Certo. Então, há um enorme perigo para os desigrejados entenderem que, por conta da salvação ou a fé ser individual, não precisam ir para a igreja. É um perigo. Assim como o ramo que é arrancado da árvore apodrece, o membro que é arrancado do corpo apodrece, tudo que estiver desassociado do corpo de Cristo, se nós arrancamos um dedo, ele tem um tempo de durabilidade. Vai ficar o primeiro dia, talvez ainda não vai estar em estado de decomposição, mas depois do terceiro, quarto dia, nós vamos ver aquilo apodrecer. Então, acho que para alguns é só uma questão de tempo. Depois nós vimos. Boa colocação. Eu primeiro só dar boas-vindas a quem está no Facebook, agora já entramos no Facebook. Graças a Deus. Facebook está dentro. Mas eu tenho uma pergunta, e eu quero de novo passar para o pastor Rufino, como o pastor Leonel respondeu bastante coisa, mas tem um porém. Todo mundo diz que eu não vou mais à igreja porque eu fui ferido. E nós temos tido uma avalanche de pessoas que são feridas pela igreja. Aí a pergunta para os pastores: não justifica eu não ir à igreja porque eu fui ferido? Se eu fui ferido, eu não posso estar na igreja, porque alguém me feriu. Meu pastor me feriu, meu líder de ministério me feriu, meu líder de departamento, seja lá o que for. A igreja me feriu. Então, como é que eu vou para um lugar que me feriu? Não é melhor ficar em casa? Interessante, né? E até complementando ainda o que o pastor disse, eu lembrei o que Tiago disse no capítulo 2, versículo 26. A fé sem obra é morta, né? E o pastor falou dos frutos da videira. Que frutos? Então nós precisamos analisar que frutos. Isso aí tem um campo vasto de entendimento, né? Então você precisa olhar quais foram os frutos de Jesus. Jesus não viveu o seu potencial espiritual individualmente. Ele viveu aberto, ele ganhou vidas, ele ensinou vidas e depois se retirou. Né? Porque entendeu que aprenderam. Eu ensinei, agora eu me vou. E vocês viram o que eu fiz. Agora, nós precisamos entender, apóstolo, a pergunta que fez, que Jesus foi enviado no sentido de mostrar o caminho da nossa natureza, porque nós somos seres humanos. Há uma imperfeição no homem que o mundo acaba influenciando. Eu tenho dito para os amados na igreja que o paraíso não é... Nós aqui estamos num momento propenso a errar. Nós estamos propensos a errar. O lugar da perfeição não é aqui. Ok? Adão veio, teve a sua oportunidade de dar o seu melhor, mostrou a falha, pegou a morte, mas Jesus veio para mudar isso. Amém. Veio. Sim. E nós temos a tendência a culpar o diabo. Mas a gente sabe quem é o diabo. Por isso é que Deus deu a palavra para Adão. A palavra qual foi? Não mexa daquela árvore. Por que Deus deixa isso? Sabia que alguma coisa vai acontecer. Ao homem só prestava cumprir o que Deus falou. Eu não vou mexer aí mais nada. Porque na terra nós estamos propensos a tentações. Igreja não foge muito à realidade daquilo que é o mundo. São seres humanos. Estamos propensos a errar. O pastor não é uma pessoa perfeita. E nessa hora eu sou lembrado a lembrar de Davi.
a Bíblia nos passa que Davi foi um homem segundo o coração, não é isso, de Deus. Davi foi uma pessoa amada. Mas já viu os erros de Davi? Já viu o que Davi cometeu? São erros perigosos. Você ficar com a esposa de alguém, matar, bem dizer é matar, foi né? Muito cruel. Então, mas ele foi alguém amado. Considerado pai de Jesus, né? Jesus foi chamado Jesus, filho de Davi. Então ele foi um homem próspero. Mas o que é que Deus quer passar com isso? É que nós estamos propensos a errar. O que Deus quer de nós é que a gente errando, temos que ser sensível a reconhecer os nossos erros. É isso que Deus quer de nós. Pastor, perdão, não é? Mas a questão aqui, estamos a falar de pessoas feridas. Sim, eu vou entrar aí. É? Amém? O que eu estou trazendo é a essência do homem, quem nós somos. Porque muitos, quando vão à igreja, eles entendem que ao chegar na igreja vão encontrar, uau! Perfeição. É a perfeição. perfeição. Não! Chegamos no paraíso. Pois não! Não é isso. Mas só que, pastor, a pessoa já vem ferida do outro lado. Ela veio procurar solução. Tá bem. Assim, creio isso uma responsabilidade dos amados que estão na frente, entre aspas, porque Sim. todos nós estamos na frente. Sim. Por isso, agarrar-se nesse lado comunidade. Todos nós temos Cristo, nós passamos a essência está na Bíblia, e cada um faz o esforço de dar o seu melhor. Cada um precisa do outro. Ok, errou, pronto. Mas por que não pode perdoar o erro? Você já vê o ferido, a tendência é trabalhar nisso. Sim. Houve um deslize, não é isso? Sim. Mas podemos perdoar, porque a Bíblia nos leva a perdoar, onde há uma passagem que diz, perdoai 70 vezes 7. Mas a essência que Deus quer passar é que leva ao perdão. Perdão. Leva. Então você está aí não só para ver o erro. A Bíblia diz, antes de você apontar dedo, vai no espelho, olha, você vai ver erros em você. Se nós entendermos isso individualmente, nós vamos enxergar que a imperfeição nós encontramos em todo lugar. Apóstolo. Eu na realidade, tenho, até, eu vou passar também para o pastor Leonel, eu acho que ele também quer complementar. E eu quero colocar duas questões mesmo para colocar. Mas será que não tem lugar que fere pessoas? É a primeira pergunta que eu quero. E complementando essa pergunta será que todo lugar também fere? Toda igreja a gente tem que sair porque foi ferido? Eu queria que me respondesse essas duas coisas. Certo. Antes mesmo de passar para as duas segundas questões, eu vou só fundamentar aqui um pouco na pergunta que foi dirigida ao pastor. Nós precisamos entender que essa comunidade que é a igreja, ela é esse lugar que agrega. Eu posso assim dizer, se é um lugar onde nós precisamos estar convictos que vamos encontrar imperfeição, é a igreja. Por quê? Porque a sociedade rejeita o altamente perigoso e a igreja recebe. A vizinha que é chamada de fofoqueira, que fala mal, é rejeitada no seu bairro, na sua vizinhança, até na família, e a igreja recebe. Então, a igreja é esse lugar que agrega a todo mundo. Então, se é um lugar, eu quero deixar isso bem claro aos nossos telespectadores e que fique bem patente em nossos corações. Se é um lugar onde nós vamos encontrar imperfeições, é dentro dessa comunidade. Porque é o único lugar que recebe todo e qualquer tipo de pessoa. Recebe a prostituta, recebe o bêbado, recebe todo tipo de pessoa. Então, nessa perspectiva, seria até um pouco perigoso dizer que é super normal que a igreja ou dentro da igreja a gente encontre quem, de certa forma, nos vai ferir. Não é? É um pouquinho perigoso, mas é só levar para nós essa consciência, porque até nós que fomos aceitos na igreja, sabemos o estado que nós entramos, sabemos como a igreja nos recebeu e muitas vezes nós também somos quem causou ferida. Okay? Nós somos quem causou ferida. Mas nós temos visto, particularmente nesse pouco tempo de pastor,
já acompanhei, já ouvi relatos de muita gente que foi literalmente ferida. Eu particularmente já fui ferido. Oh, sério, Eu pastor? particularmente já fui ferido. Para quem conhece um pouquinho da minha história, eu antes pertencia a uma denominação, antes de pertencer a Diante do Trono. E fui muito ferido e eu não sei, até hoje, só hoje eu consigo entender o que é que Deus me permitiu passar e o que é que Deus estava a me ensinar. Eu passei por um período muito constrangedor e bem contundente por conta de uma situação, e foi tão pesado que deram-me uma carta livre, carta de desligamento livre, Opa. por suposto erro que eu não cometi. Um suposto erro. Suposto. Mas Que nem um foi. suposto, Foi a pastor. partilha de uma publicação. Ok. Que o contexto da publicação era bíblico, mas feria alguns princípios ou a ideologia da igreja. Meu Deus. Deram uma carta em branco, que era para eu levar em casa e assinar que eu estava a tomar a decisão de me desligar da igreja. Eu levei aquilo em casa, orei, pedi ao Senhor. O Senhor estava a dizer, não, vai para lá. Trata tudo o que tens que tratar. Eu não assinei, fui para lá, pedi desculpa ao pastor, me reconciliei ao pastor. E eu fui posto no meio da igreja toda. Uma lição bem rígida. No meio da igreja toda, estamos a falar de uma igreja com aproximadamente 500 pessoas, no meio da igreja toda, para apontar o suposto erro, depois no grupo dos servos na altura. Então, já havia ali uma ferida, mas recebi uma sabedoria que hoje eu entendo que foi de Deus. Eu fui lá, pedi desculpa ao pastor, me reconciliei com o pastor, pedi mais uma oportunidade ao pastor. O meu coração já não estava ali, eu queria literalmente sair porque fui mesmo ferido. Muito ferido. Mas Claro. eu fui para lá, me redimi, pedi desculpa ao pastor e pedi mais uma oportunidade. Pedi a oportunidade, servi por mais 2 meses. Depois de 2 meses, a paz reinava, eu fui lá ter com o pastor. Muito obrigado pela oportunidade que me concedeu, mas eu sinto da parte de Deus que Deus tem uma outra missão para mim num outro lugar. Eu quero a tua bênção para sair daqui em paz. E ele me abraçou, disse, filho, vai na paz, eu estou aqui. Esse pastor já não está aqui no Brasil, em Angola, está no Brasil. Vai em paz, sempre que você precisar, eu estou aqui. Então, foi uma situação que para mim pesou muito, né? Para falar aqui de forma leve. Teve muita sabedoria para tratar desse assunto, né? Foi. Então, eu queria só que o apóstolo repetisse as 2 questões que eu... Primeiro, não existe nenhum lugar que fere, você já respondeu que existe. Existe. E respondeu até adiantando uma pergunta que eu ia dizer. E a segunda todos os lugares ferem? Eu vou dizer que sim, em todo lugar onde tem um ser humano, crente ele ou não, fere. E eu quero trazer aqui uma abordagem e nós precisamos olhar para essa comunidade, a esse corpo como família. Efésios capítulo 3, versículo 14, Paulo vai dizer, por esta razão dobro os meus joelhos perante ao Pai, de quem toda a família nos céus, na terra recebe o nome. Outras traduções está a dizer, por esta razão me coloco diante do Pai como quem carrega o nome da família, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos no poder pelo Espírito, e que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, arraigados no fundamento e no amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Eu poderia continuar porque o texto fala um pouquinho mais, mas eu trago aqui esse contexto da família. Por quê? Porque nós pertencemos a uma família que é a nossa família de sangue. Já brigamos com o irmão, já brigamos com o pai, já brigamos com mãe, já brigamos, mas nós não saímos da família, não destituímos. A partir de hoje eu vou deixar de pertencer a essa família porque o meu irmão me feriu. Não seria mais parte dessa família. Não seria mais parte dessa família porque o meu irmão me feriu, porque a minha irmã me feriu. Muito bom. Nós não fizemos isso. Então, a igreja é essa família. E olha só, a igreja traz essa definição não só de família, parte do corpo. Okay. Porque é muito fácil desassociar até de uma família. Vou dizer entre aspas, porque uma vez que você é adotado, você deixa de pertencer a uma família, tens apenas o laço sanguíneo, mas no agregado tu pertences a uma outra família. Mas de um corpo não tem como. Diferente do corpo. Então, nós somos parte desse corpo. E
quanto ao lugar, é muito comum que eu não me sinta confortável, assim que eu não me sentia confortável no lugar, porque fui ferido. Mas não deixei de pertencer ao corpo de Cristo. Amém. Mas agora, pastor, perdão, dentro desse testemunho, eu quero endereçar uma questão para o pastor Rufino, dizendo assim, o pastor conseguiu ouvir o testemunho do pastor Leonel e gostaria de saber da parte do pastor, é possível ser curado dentro da mesma comunidade que feriu? Então, Porque o pastor contou um testemunho, né? Foi muito bom, também faz parte de uma das nossas questões. Mas ele poderia ficar lá, foi curado, tudo bem, fizeram as Mas a pazes, questão né? é, eu fiquei até ser curado. Até ser curado. Eu saí de lá curado. Tanto é que eu tive a liberdade, sempre que saía da diante do trono, às vezes passava lá o culto e ainda estava a decorrer, eu participava um pouquinho do culto, depois do culto conversava com o pastor, conversava com os irmãos, então eu fiquei lá até ser curado. Agora, pastor, é possível permanecer, né? É possível permanecer mesmo numa igreja onde já te feriu bastante. E existem denominações, vamos dizer assim, que a luta dentro da igreja é considerado como também um agir de Deus, né? Do tipo, eu sei que estou a passar por essa situação e Deus sabe. Embora que é uma luta mesmo só das pessoas. Né, pastor? Faz favor. ok. Permanecer e ser curado, né? Sim, dentro da mesma comunidade que te feriu. Se vai permanecer, precisa ser curado. Precisa ser curado, Porque né? senão vai ser uma pedra tropeço. Sim. Precisa ser Sim. curado, né? E aí vai ser necessário a humildade. Se não existir humildade, a pedra vai aí permanecer, porque você não vai se deixar ser curado. Então, eu diria assim, é difícil, mas não é impossível. Amém? Sim. É difícil, mas não é impossível. E eu continuo me agarrando no que Jesus nos deixa em Mateus 18. O perdão incessante. Né? E igreja é uma escola. Amém. E é como o amado irmão Eliseu disse, que foi agora as tuas palavras, mas falaste de igreja e... pronto, eu volto no assunto escola, né? Sim. Então, ok, lembrei. Falaste que o problema pode ser uma permissão de Deus para uma determinada realidade, né? Então, a igreja é uma escola. Deus vai permitir que realidades aconteçam. Deus vai permitir que realidades Deus aconteçam, permite sim. que determinadas realidades aconteçam, né? Nós, por exemplo, temos a primeira carta que Paulo manda para a igreja de Coríntios, se não estou errado, capítulo 10, verso 13, aonde Deus vai dizer, eu permito realidades que aconteçam no vosso meio, mas antes que eu permito, eu dou um escape para que você sustente essa realidade. Então, eu vou entender assim, porque Paulo também vai dizer em tudo dai graças. É no sentido de que Deus está no controle de tudo. Amém. Quando acontece algo, eu vou dizer, Deus permitiu. Deus permitiu. Mas permitiu por quê? Eu tenho que tirar um aprendizado disso. Eu não posso só olhar no sentido negativo. Sim. Por isso é uma escola. Amém? Então eu preciso aprender com isso. Permitiu, mas por quê? De repente é para chamar a atenção no líder também, de repente é para despertar uma determinada realidade. Eu tenho dito assim, eu tenho aprendido com as minhas ovelhas. Eu tenho aprendido com as minhas ovelhas. Já teve momentos que eu cheguei a um ponto que eu olhei para o espelho e disse, que é isso? Estou a me deixar levar, estou a me tornar carnal. Estou a me deixar levar pelo contexto aí do que está rolando na igreja. Por quê? Porque teve um momento que a igreja, determinados irmãos decidiram sair. Meu Deus. Decidiram sair. Porque entenderam que, pronto, eu não estou julgando, né? Eles têm o porquê deles, eu tenho o porquê. Sim. E não estou aqui a me defender, né? Sim, Quem sim. sou eu? Mas pronto, eles partiram do princípio de que o que eles carregam não está batendo. Não tá. De repente. Visões diferentes, Sim. A minha visão eu com a chamo visão do como pastor não está batendo, preciso sair. É esse argumento. Eu uso esse argumento. Ou o pastor está Visão. fraco, agora eu que estou mais forte. Por aí. São essas questões. Entende? Eu já cheguei de dar uma escola, um ensino, escola bíblica, e
e ser enfrentado por uma ovelha. Meu Deus. Mas aquilo é ser enfrentado que você sentia que aquela ovelha está meio fria, tá? Como se estivesse com uma fúria em cima de ti. Meu Deus. Né? Mas pronto, a pessoa precisa saber levar isso. Okay. Por algum momento, e até foi uma determinada passagem bíblica que, pronto, dado a compreensão, teve um pouco aí de diferença. Não que ele estava errado, não. Mas, pronto, é a maneira de entender muitas das vezes que precisamos sim sentar e conversar para chegar nesse ponto. Okay. Então, pronto, isso é só para dar um exemplo do que estava acontecendo. Então, são realidades que se levantam. Aonde você tem que parar, dizer, pai, opa, por que isso? Será que eu estou errando? Será? Entende? Então, aí nós precisamos ser humildes para aprender com isso. Ele saiu por quê? Aonde que eu estou errando? Eu tenho que melhorar nesse sentido. Mas, pai, era necessário ele sair? E olha aí, tem vezes que é necessário ele sair. Meu Deus. Essa Pastor, necessidade. apóstolo. Não, isso é interessante. Não, Posso pode continuar. É o seguinte, é incrível que esse mesmo lugar que supostamente nos feriu é o lugar que também está curando outras pessoas. Isso é verdade. Porque o mesmo lugar que supostamente nos feriu recebe pessoas uma espada feridas. de 2 gumes, né? É uma espada de 2 gumes. Então, nós precisamos olhar, porque para mim, às vezes o que nós sentimos quanto ao contexto de sermos feridos não é muito sobre quem fez, é muito sobre como nós estamos por dentro. Nós temos exemplos, acho que o exemplo mais prático que nós podemos encontrar aqui é o exemplo de Davi e Saul. Não é? Nós vimos aí, não foi espiritual, não foi indireita, foi direto. Saul tentando matar Davi e vê o contexto. O próprio Deus entrega Saul nas mãos de Davi. Se fosse no dia de hoje, muitos de nós, e tivéssemos essa liberdade, quantos pastores e líderes nossos nós já não teríamos matado. Sim. Mas Davi, e por isso é que eu não me impressiono tanto assim quanto a Bíblia fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Porque ele teve essa oportunidade, mas Davi disse, eu não posso teve a oportunidade de brilhar. Porque Saul feriu Davi de diversas formas e foram ataques direito, né? Se bem que não lhe feriu fisicamente, mas ele olhava para quem ele servia. E o incrível é, Saul lança a flecha, não tocou Davi. Dia seguinte, Davi estava lá voltar a tocar a harpa para Saul. Então, não é muito sobre a ferida, muitas das vezes, é muito sobre como nós estamos por dentro. Porque Jesus, mesmo no ápice da dor, e ele olhava nos olhos de quem lhe feriu, e temos Jesus como modelo, né? Mateus capítulo 11, versículo 29, ele vai dizer, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Então ele é o modelo. Eu olho para Jesus como modelo para tudo. E Jesus, no ápice da dor das pessoas que lhe feriram, ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E existem situações que líderes nos ferem sem nós perceber, sem ele saber que está nos ferindo. Às vezes é a forma dele de nos corrigir, é a forma dele de tratar uma determinada situação. Então é muito sobre como nós estamos. Volto a dizer, existem erros humanos de líderes que pesam muito no coração dos seus liderados, pastores, que os seus posicionamentos pesam muito no coração das suas ovelhas. Mas isso, a pessoa pode ter legalidade para sair do lugar, mas você é ferido num lugar, o que normalmente, porque muitas vezes quando eu fui ferido por um pastor, eu vou para um lugar, eu tenho o conceito do modelo do pastor que me feriu, e eu começo a olhar os pastores como o pastor que me feriu. Então é necessário que ou a gente permaneça no lugar até sermos curados, ou então nós olhamos para o lugar e encontramos nele a cura. Amém. Isso é ir ter com o pastor, ainda que o princípio partir por você pedir perdão ao pastor, por ele te ferir. Meu Deus. E chegar a olhar e é mais constrangedor ter quando muita você sabe que para isso. a pessoa errou contigo e você chega. Eu peço perdão. Eu não sei os motivos que te levam a agir assim comigo, mas podes ter os teus motivos, talvez eu desconheço. Mas eu peço perdão e é bem provável que eu já não continue neste lugar. Mas eu quero sair daqui
com a paz e quero sair daqui com teu perdão. E é interessante vocês falando isso, eu até quero voltar num ponto do pastor Rufino. Eu também na caminhada, isso acontece nos dois níveis. Fui feri e entendi muitas vezes que eu precisava também pedir perdão como pastor. Agora tem um dado muito interessante do pastor Rufino. Eu tenho um conceito sobre a comunidade. Nós estamos numa comunidade, numa igreja, é que nem você pegar um autocarro e de um ponto A até o ponto final. Certo. Tem pessoas que vão descer no meio do caminho. Sim. E tem pessoas que vão subir. Certo. Nem todos vão chegar com você até o final, até o ponto final. E agora indo na visão de quem é líder, de quem é pastor, isso é libertador. Sim. Como o pastor Rufino falou, muitos que começam a caminhada com você vão precisar descer em outra paragem, que não é a paragem final. Literalmente. E isso é normal, vai acontecer, isso nos liberta. Isso liberta porque nós entendemos que pessoas no meio do caminho vão ficar. E se a gente se prende a sempre quando alguém sair se sentir ferido, como pastores, a gente acarreta outros problemas dentro do nosso interior. Porque Isso até mesmo para nós como pastor, a nossa forma de liderar os próximos já será diferente em função da ferida que foi causada a nós. Existem pastores que já não conseguem ter uma proximidade ou então um relacionamento muito próximo com as ovelhas porque já teve cuidado com uma ovelha, a ovelha lhe feriu. E eu já sei que se eu me apegar muito, essa pode me decepcionar. E Jesus como modelo, acho que é João capítulo 6 ou 8, se eu não estou em erro, onde Jesus vai falar sobre vossos pais comeram do maná, mas morreram, eu porém sou o pão vivo que desce dos céus. Ele disse, quem não comer da minha carne não faz parte de mim. E essa ministração foi tão dura que Jesus viu as pessoas abandonadas e os discípulos foram feridos e constrangidos com a mensagem de Jesus. E Jesus olhou para os seus discípulos, seus seguidores a irem embora, e olhou para os seus. Então, claro, eu já sei que vocês não suportaram essa mensagem, mas olhou nos olhos e disse, e vocês? Não vão embora também? E quando Pedro responde, aonde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E ainda sobre Jesus e Pedro, nós vimos na conversa que Jesus tinha com Pedro, minutos antes Jesus vai olhar para Pedro, o que é que as pessoas dizem a meu respeito? Não, alguns dizem que tu és o profeta. Ele tá bom para ti, quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue. Mas nos versículos depois, Jesus está a chamar Pedro de Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Uau! Imagina o nosso crente no dia de hoje, o pastor olhar para ele nos olhos e dizer, você é Satanás. Então, e Jesus, eu olho mesmo para esse modelo de liderança de Jesus, que Jesus não tinha problema de tratar as coisas como elas eram. E nessa conversa com Pedro, nós vimos o quão Jesus é frontal a ponto de chamar. E, obviamente, eu não sei, mas isso poderia ter gerado uma ferida no coração de Pedro. Por isso é que eu disse anteriormente, a ferida muitas das vezes depende como nós estamos por dentro. A nossa alma, não é? E eu queria colocar até no pastor Rufino uma outra pergunta, e o pastor Rufino até estava dizendo sobre isso. Como líderes e membros, na realidade, eles podem se tornar conscientes de que causam, das coisas que causam nos outros. Como um e outro pode se tornar mais consciente para que a gente tenha uma comunidade mais saudável? Como um pode se tornar, para dar conta para dar conta, se tornar mais sensível, conseguir de uma maneira mais consciente, perceber o que está fazendo para gerar menos impacto na vida das outras pessoas, dentro da comunidade, seja um líder, seja uma ovelha. Amém. Só para fechar o que eu estava aqui afirmando antes, Sim. que eu disse que é necessário sair, né? Sim. Mas que os amados me entendam, quando eu digo sair, não é ir ficar em casa, não. É sair para ser direcionado para um outro rebanho. Porque muitas das vezes é uma questão de visão, como o amado disse. É uma questão de visão. Então você precisa ser direcionado, mas não ficar em casa. E, apóstolo, à medida que o pastor falava rapidamente, eu lembrei de um atrito entre aspas,
Pronto, uma conversa que Paulo teve com Pedro, né? E isso está em Gálatas capítulo 2. Paulo vai enfrentar, entre aspas, Pedro por uma realidade que Pedro estava manifestando. A Bíblia diz que por algum momento Pedro estava sentado à mesa junto com os gentios. Mas quando aparece outros companheiros judeus, Pedro vai se levantar da mesa e não ficar com os gentios, ficar somente com os judeus da circuncisão. Então isso vai acontecer. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção. Diz, como é que pode isso? Você, antes de aparecer os judeus da circuncisão, você estava aqui com os gentios, manifestando a graça de Jesus, a realidade que é a essência que o cristão precisa ter. Conviver independentemente da pessoa. Todos nós hoje temos um só Deus, né? Então, Paulo vai chamar a atenção a Pedro. Não pode ser assim. Mas agora eu diria, será que Pedro era uma pessoa errada? Não. Ele não era uma pessoa errada. São realidades, às vezes, que, pronto, a gente precisa procurar mudar, porque às vezes a influência de outras pessoas nos tira da direção. Sim. A gente sabe quem foi Pedro, né? Pedro foi um grande homem de Deus, né? Então, mas teve esse detalhe, teve esse acontecimento. Isso é para dizer o quê? Que falhas acontecem. Mas eles não pararam de conviver. Não, continuaram na mesma convivência. Agora, o apóstolo disse como é que eu consigo lidar com essa situação, conseguir dar conta dessa. Me feriu o irmão. Sim. O irmão me feriu e chegaram logo num consenso. Né? Então, eu antes disse que nós estamos na terra, estamos propensos a errar. Igreja tem disso. E quando nós falamos de igreja, nós estamos a trazer a realidade espiritual. Nós estamos aqui, movemos o lado espiritual. Sim. O amado, juntos oramos para entregar a Deus. Por quê? Para chamar a essência do espiritual de Deus. Mas por que chamar a essência? Porque o espiritual satânico está aqui a agir. Tem sua influência. E ele age em todo momento. Por isso é que o apóstolo Pedro disse, vigiai, orai. Né? O mal está ao vosso redor. Vocês têm que estar em constante. Isso era para os cristãos esse alerta. Então, como é que eu vou conseguir dar conta? Eu preciso estar constantemente atento. Okay. Buscando colher os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Quando eu pego o fruto do Espírito Santo, eu evidencio a palavra que vem equilíbrio emocional, domínio próprio. Então, quando eu pego o domínio próprio, eu me controlo. A tendência é eu estar atento daquilo que sai da minha boca. A tendência é eu ser observador. Eu vou colher com meus olhos. Isso, como pastor e responsável de um determinado grupo, isso é importante. Eu preciso, em vez de ser só aquela pessoa que blá, 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 eu preciso também fechar a boca. E absorver o que é ambiente. Ouvir, sabe, tipo um sensor. Pô, tipo um sensor, né? Sim, para você poder colher. Sim. Porque muitas das vezes você não vai conseguir dar, porque você não é Deus. Então, a oportunidade que você tem de estar aí. Tem momentos que tem ovelhas que já falaram, mas o pastor está me olhando. O pastor, o pastor. Não. O papel do pastor é esse. Isso. A ovelha está lá, mas eu daqui estou observando todos os movimentos. A esposa às vezes chega para mim e diz, mas marido, é como você sempre... Sem atropelar a realidade, família, casa, né? Mas essa é a mente do pastor, né? Ser sensível para isso. Então, quando você colhe o fruto do Espírito Santo, pega isso para ti, né? Porque você tem que buscar isso, você tem que identificar os frutos em ti para você conseguir dar conta do recado. Porque você olha para o espelho e diz, não, sim, é isso, estou a responder, estou aí. Porque mostrar que está tudo ok não é ter o material, não. Tá bombar aquilo, não. É você ter essas realidades contigo para conseguir responder com aquilo que é a demanda.
Apóstolo. nesse sentido. E agora, meu pastor, queria Vamos pro próximo bloco, né? Agora vamos falar um pouquinho dos frutos dessa comunidade, Sim, né? porque nós falamos muito dos irmãos feridos e os irmãos precisam também saber quais são os frutos de estar numa comunidade, dos Amém. desigrejados, né? Amém, Pronto, amém. Eu apóstolo. queria que você faça a honra de perguntar. Prontos, nós queremos endereçar aqui ao pastor Leonel. Falamos muito dos feridos e tudo muito bem, mas nós precisamos trazer aquele fruto. A pergunta de partida seria: quais são os frutos de uma comunidade que vive em amor? Quais são os frutos de viver em comunidade, praticamente? E de uma comunidade saudável. Saudável, Comunidade sim. saudável. Falando da comunidade saudável, acho que o texto que me remete aqui agora é mesmo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, não é? Que fala sobre a forma como primeiro fala que os dons são dados por Deus, só que ela fala aí que era para aperfeiçoar a igreja, para manter o corpo saudável. Então, se há um lugar onde, como cristão, nós, apesar de ser também o mesmo lugar que nos fere, mas é um lugar onde nos congregando, se assim posso dizer, poderemos viver de forma saudável. Por quê? Porque é neste ambiente onde, se eu estiver fraco, eu tenho quem ora por mim. Se eu estiver doente, tenho quem visita. Enfim, é nesse ambiente ou nesse lugar onde a minha fé é fortalecida. Então, os benefícios que podemos aqui apresentar como quem vai fazer parte ou quem deve fazer parte de uma comunidade é literalmente a garantia de que dentro dele nós temos a plena certeza de que teremos uma vida cristã saudável. Sim. Porque, como disse, nessa comunidade, se eu estiver fraco, alguém vai notar: irmão, está tudo bem contigo, tens orado, coisa que sozinho nem sempre eu vou conseguir dar conta. Certo. É neste ambiente onde as minhas faltas serão supridas. Nós vimos isso no modelo da igreja de Atos 2. Então, esse ambiente da comunidade, eu vou dizer que todo o benefício que um crente queira viver em Deus, para seguir uma vida saudável, ele encontra na comunidade cristã. É imensurável. Eu podia aqui citar um monte de coisas, mas é imensurável. Todo e qualquer benefício que o cristianismo pode nos oferecer está na comunidade. Agora, pastor Rufino, diz-nos aí para os irmãos desigrejados, vamos dizer assim, entenderam o mel que está dentro da igreja, não é? Porque eles só olham assim: não, aí não está bom, não vou para a igreja, não vou. Qual é o mel que nos deixa aí na igreja de segunda, ou domingo, ou terça-feira? Para ele olhar e dizer: pronto, acho que vou ter que me redefinir, né? Acho que vou ter que ir para lá. Porque existe alguma coisa de bom na comunidade. Quais são esses benefícios? Sim. O que existe de bom na comunidade é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor... Amém. Pronto. Respondeu tudo, né? Mas, sim, porque Ele é que vai permitir a boa convivência. Sim. Ele é que vai trazer para nós a boa convivência. E para ter essa boa convivência, nós precisamos evidenciar ele em nossas vidas. Quando nós estamos em comunidade, nós estamos a unir a nossa fé. Foi Jesus que deixa essa mensagem, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 18, creio que verso 19 e 20, onde Jesus ele diz que, deixa-me só aqui rapidamente ler aqui essa passagem, mas eu acho muito interessante aqui o que Jesus deixa para nós. Eu disse Mateus 18, 19, sim. Então, olha o que ele vai dizer. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Amém. Mas ele vai dizer, em verdade
também vos digo que se dois dentre vós dois. No versículo 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O Senhor Amém. Jesus Cristo. Amém? Uhum. Então, a gente traz em evidência Deus no nosso meio. Jesus Cristo nos orienta a orar o Pai Nosso e dizer, Pai, venha a nós o teu reino. Então, quando nós nos conectamos, há uma concordância da fé. E nós estamos a mexer o céu a nosso favor. Não é um só, é dois. Ele sempre começa, dois ou mais. Aleluia. Sim. Então, é importante nós estarmos nessa família que se chama Cristo. Pronto, pastor, em meio vamos dizer assim, em meio a tantas feridas que nós mencionamos, não é, que acontece dentro da igreja, não é, trazendo aqui a pessoa de Jesus Cristo, que sim, é a personagem principal, não é? Existe algum outro fruto, alguma outra característica, algumas atividades que, vou dizer assim, que saram, não é, que amenizam as dores dos irmãos? Não, como não foi direcionado? Pronto, Aberto. vamos deixar para o pastor Rufino Amém, para poder amém, dar sequência amém. da... Sim. Sim. Sim, porque o amado diz no sentido fora a mensagem, palavra, Sim. fora as Sim. orações, Uhum. não é isso? Sim. Sim, tem as convivências, confraternizações, né? Uhum. Aqueles momentos de estar junto, criar um ambiente de um almoço, uma tarde de almoço, ou, que eu diria agora, mas Esses pontos, de alguma forma, impactam muito a vida de um cristão, praticamente, não? sim, porque, por exemplo, uma convivência, um almoço onde os amados estão reunidos, a tendência é estarem aí todos juntos, é conviverem, comunhão, né? em comunhão, Em é comunhão. conversarem. A comunhão. Poxa, Aí já consegue perceber, afinal de contas, ele já é assim brincalhão. Daquela vez ele falou aquilo, mas não por aí. foi. Era só uma brincadeira, a pessoa consegue já entender o outro, né? soltar-se, Ok. poxa. Porque aí, por vezes as pessoas criam um obstáculo, uma parede, né? Sim. O pastor tem que estar aí, o amado tem que, aquele tem que estar. Não. Nós somos todos irmãos em Cristo. E há uma realidade que eu tenho comigo na comunidade, Sim. é que os irmãos, todos chamam-se irmão. Irmão. Ok. Sou o pastor, É que não é pastor e irmão. a pastora que eles olham, não, pastora, pastor. pastor. Mas Não. senão é tudo irmão X, irmão X. Várias vezes eu já até puxei a orelha e disse, não, olha, chama evangelista X, missionário, assim, só para o pessoal também ter o conhecimento Sim. da organização eclesiástica da igreja, dado aquilo que é manter, né, o bom ritmo da igreja. Sim, Mas sim. insiste-se muito nesse sentido de irmão. Ok. E eu acabei olhando no sentido positivo. Positivo, sim. Porque, na verdade, todos nós somos irmãos. Isso E mesmo. quando olha no sentido irmão, quebra aí um gelo. Né? Uhum. Traz mais em evidência. É meu Sim, irmão. É nesse sentido. Então, há necessidade, sim, de criar outros ambientes. Fora aquilo que é a palavra de Deus, pregação, fora aquilo que é a oração. Amém. E, pastor Leonel, eu queria que dissesse um pouquinho para nós, para todas as pessoas que estão nos vendo, o que é a diferença de um cristão, na realidade, comprometido com a igreja local e um que não é. Como é que eu vou dar a característica de alguém que ele realmente vive a comunidade local, ele é comprometido, ele não é apenas um frequentador. E a diferença realmente do que é alguém que serve e é simplesmente um frequentador. Volto a trazer aqui Atos, capítulo 2, versículo 30 e 37, né? Não, acho que podemos pegar aqui. Ok, estou aqui a pegar o ponto-chave. Ok, podemos começar o versículo 39. Ok. Não, versículo 42, desculpa.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo segundo que cada um necessitasse, né? E versículo 46 para terminar, perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria. A diferença que existe a um crente, a um cristão, que é frequentador apenas, e aquele que é comprometido, eu acho que ele parte primeiro desse princípio da comunhão. E nós até estamos a viver o ano da comunhão, só que nós entendemos que comunhão é o ato de comungar, ou partilhar aquilo que eu possuo com alguém, conhecimento, os meus bens, como nós vimos aqui na Igreja de Atos. Então, um princípio fundamental para todo cristão, ou que diferencia um cristão comprometido a um cristão apenas participante, é o princípio da comunhão. Ela pode partir como a comunhão da partilha da palavra, comunhão com tempo de oração, comunhão com conselho, tudo isso faz parte da comunhão. Então, porque quando falamos nos comprometer com a igreja, fora ainda o contexto local, nós olharmos para o corpo de Cristo, entendermos que somos parte dela. E se somos parte do corpo de Cristo, somos servos no corpo de Cristo, somos cooperadores no corpo de Cristo, somos parte do corpo que auxilia a outra parte do corpo. Então, essa posição já me remete a esse nível de comprometimento. E muitas vezes o que tem gerado esse descomprometimento com muitos irmãos é a falta de entender que, como membros do corpo de Cristo, fizemos todos parte desse corpo. E fazendo parte desse corpo, tudo que eu fizer no meu braço direito, o corpo todo vai refletir. Seja o bem que eu fizer, seja o mal que eu fizer. E o que muitas vezes, eu acho que ali seria separar entre os assistentes ou visitantes e aqueles que de fato fazem parte do corpo de Cristo. Porque uma vez que eu pertenço ao corpo de Cristo, como já que foi mencionado, porque essa característica que nós estamos aqui a falar é dos novos convertidos. Não é? É a característica dos novos convertidos, o princípio da comunhão. E eles serviam-se uns aos outros porque ninguém tinha as suas coisas como sua. Isso é o princípio de um crente que está comprometido com a igreja. Esse é o princípio de um crente que está comprometido de fato com o corpo de Cristo. Ele olha para... se bem que é uma realidade muito difícil de se viver hoje, o princípio da Igreja de Atos 2, mas ainda é característica e acredito que, assim como a palavra não muda, o exemplo da Igreja primitiva não vai mudar para os nossos dias. Então, há essa necessidade de nós olharmos para o nosso posicionamento na Igreja para entendermos se de facto somos assistentes ou somos participantes, porque já para terminar o livro de Romanos, no seu capítulo 8, versículo 19, acho que 18 e 19, Paulo vai dizer que a criação aguarda expectante pela manifestação dos filhos. E ele separa aqui também o posicionamento da criação, o posicionamento do filho. Uma vez que eu me entendo como filho, eu sei que tenho algo a manifestar. Vou manifestar no serviço, vou manifestar pregando, vou manifestar orando, mas eu tenho algo a manifestar. E diferente da criação, a criação espera, e ela espera expectante. E não é isso que temos visto na igreja, meros expectantes, aqueles que estão muito mais à espera do que o pastor vai fazer, do que o líder vai fazer, porque, na verdade, é essa falta de identidade. Falei sobre o corpo, mas agora quero falar sobre essa falta de identidade como filhos. Não serve ainda, não se compromete com a igreja quem ainda não é filho, porque quando nos tornamos filhos, isso é automático. Isso flui, né? Isso flui naturalmente. Amém. Já que chegamos ao nosso final. Chegamos ao final. e na verdade queremos começar o pastor Rufino, que pudesse dar um Pastor conselho. Rufino disse, foi rápido, temos que ampliar o horário. Aqui passa muito rápido. Que pudesse dar um conselho para as pessoas que estão esfriando espiritualmente e que estão longe
da comunidade da igreja. Qual o conselho que deixaria para essas pessoas? Amém. E eu gostaria que já me olhasse mesmo bem para a câmera, né? Para Yeah. poder- Sim, sim, sim. E pronto, rapidamente, só aqui também complementando, dado o questionamento que foi feito, né, Sim. de ver o retorno dos fiéis. Eu diria que muitas das vezes também depende do alimento que nós como servos passamos para os fiéis. Do alimento, Do alimento que nós passamos para os fiéis. ok. Digo, o ensino, a mensagem que é lançada. Porque hoje em dia a nossa sociedade está muito, está meio que direcionado crescimento material. Sim. Eu vou para a igreja porque eu daí vou ter aquilo, vou ter aquilo, vou ter aquilo. E por vezes quando colocas determinados cultos, você vê que eles não aparecem. Mas se for um culto, é oração, não, é cura, é tudo isso, é enchente dos amados. Mas quando é um aprendizado, ensino, algo que precisa ser bem passado, não estou a dizer aquela pregação do domingo, sabe, a igreja está vazia. Então, o conhecimento, muitas das vezes, eu entendo que acaba não sendo bem recebido ou mesmo, por vezes, também bem passado. Aí é que está. Então, para que haja esse retorno, vai do aperto nosso como líderes também, como igreja, nós precisamos ser rígidos. Porque por vezes há um temor nosso também de perder os E fiéis. perder os fiéis. Quando o líder é muito rígido, a ovelha foge. E queremos direcionar, não, eu vou fazer mais aquele tipo de culto, porque... As pessoas vêm. Mas não é isso que Jesus, bem dizer, quer de nós. E eu sou levado aqui naquela realidade que Jesus fez. Quando Jesus ele vem, ele não traz a essência, riqueza por aí. Ele dá um grande exemplo quando ele vai lavar os pés dos seus, né, dos seus discípulos. Ele lava os pés e ele diz para eles, né, essa é a minha mensagem, amai-vos uns aos outros. Isso que eu fiz a vocês, vocês façam nos outros. Então, a ideia é passar esse amor, essa harmonia que nós temos que andar. E já aqui, fechando rapidamente, para os irmãos que hoje estão frios espiritualmente, eu gostaria aqui realçar o livro de Apocalipse. Se repararem, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, traz a essência, a mensagem para as 7 igrejas da Ásia. E reparem que a mensagem nessas 7 igrejas da Ásia, dificilmente você vai encontrar aí uma igreja saudável. Você vai encontrar aí detalhes negativos. Mas agora, à medida que o anjo manda aquelas cartas, se dá por conta, no final, você verá que vai dizer que ouvi o que o Espírito diz para a igreja. Né? Mas há um detalhe também, que eu gostaria de ler aqui, está no Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, verso 21. Olha o que ele diz, assim que termina de mandar as cartas para essas igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor. Vencedor de quê? Das realidades que acontecem no nosso contexto social. Então, para nós vencer, nós temos que permanecer unidos. O melhor lugar é a igreja. Por isso é que o anjo manda a carta para as igrejas, para despertar. Olha, vocês têm que mudar a igreja, porque vocês são o caminho, vocês são a porta. É estreita, porque tem que filtrar, mas aqui é o caminho da solução. Então, meu amado, o meu conselho para ti é, em ficar em casa e ficar na igreja, o meu conselho é ficar na igreja. Porque na igreja você terá união. E com certeza vais conseguir vencer as tentações da vida. Amém. E Jesus disse, quem vencer também terá um espaço maravilhoso na eternidade. Amém. Amém.
Então, pastor Rui, bem rapidamente, o nosso tempo acabou. Tens um minutinho para dar uma mensagem para o povo. Amém. Ainda nas cartas de Apocalipse, eu queria ler Apocalipse. Ler, não taxativamente, porque estamos a correr com o tempo. Mas Apocalipse capítulo 2, no seu versículo 1 até o versículo 5. Ele diz que conheço as tuas obras e conheço o fruto do teu labor. Deus conhece as tuas obras e conhece o fruto do teu labor. Que eis ou até já foste homens que não suportam as coisas más, que até colocaste à prova aqueles que diziam ser apóstolos e não são. Mas há uma palavra do Senhor, prosseguindo nesse texto, que ela diz: tenho, porém, contra ti tu que deixaste o teu primeiro amor. E nós pensamos nisso que o Senhor tem contra nós, às vezes é uma punição, às vezes... E o Senhor não deixa aí claro nessa mensagem, mas ele continua no versículo 5, diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Qual foi o motivo que te levou a cair? O Senhor está a dizer, Ele sabe, mas Ele está a pedir para nos lembrarmos do motivo da nossa queda. E todos que já chegaram a esse nível de esfriamento sabem os motivos da sua queda, sabem o motivo que lhe levou a cair, a esmorecer na fé. A palavra do Senhor para a tua vida hoje é: lembra-te de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Mas, pastor, eu errei, eu falhei. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz: vinde, pois, e arrazoemos no Senhor, pois ainda que os vossos pecados forem como as escarlatas, eu as tornaria branca como a neve, e ainda que vermelha como o carmesim, eu as tornaria pura como lã. Então a palavra do Senhor é: o Senhor te conhece, o Senhor sabe quem você é nele, e ainda assim Ele te chama do jeito que você está. Amém. A forma como essa mensagem te encontra agora, o Senhor te chama. Volte para os braços do Senhor, volte para a presença do Senhor, que aí é o teu lugar, aí é o lugar onde você foi feito para estar. Porque não existe um lugar onde nós vamos conseguir viver se não for longe da presença do Senhor. É difícil, sim, vai continuar a ser difícil, mas ainda assim, vamos continuar a buscar o Senhor. Volte para o Senhor enquanto é tempo. Amém. Deus seja louvado, aleluia. apóstolo. Amém. Amém. Agradecer Pronto. aos pastores, né? Leonel, muito obrigado. Pastor Rufino, muito grato nós somos por mais essa conexão palavra e a vossa honrosa presença por estar conosco. Amém? Então, como o nosso tempo acabou, vamos agradecer a todos que estavam na live. Que Deus abençoe a vocês todos no TikTok, no Facebook. Gratidão por todo esse tempo que estiveram conosco. Amém? Então, vamos orar para terminar, então? Vamos orar, então. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por mais este dia e agradecemos pela bênção que o Senhor nos deu de realmente conectar as pessoas com a palavra. Que realmente as pessoas tenham uma semana cheia da graça, cheia da unção e que realmente cada dia mais estejam vivendo uma vida em comunidade poderosamente. Então, Senhor, nós abençoamos todas as pessoas para que realmente o Senhor faça nelas tanto querer quanto realizar na autoridade do nome de Jesus. E que a tua semana seja guiada pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.